Os 7 erros no LTCAT que geram multas e custos às empresas. Beleza? Pessoal, primeiro, não elaborar LTCAT ou não apresentar o laudo quando necessário. Pessoal, pasme, mas muitas empresas não têm LTCAT. Muitas empresas não têm LTCAT. Ou ele está desatualizado. Aí, por que a empresa é multada? Por que ela tem indenização, custo e passivo? Porque ela prejudica o trabalhador com a emissão de PPP em desacordo, por causa da LTCAT. Ela recolhe adicional para financiar a aposentadoria especial sem necessidade. Deixa de recolher o adicional do FAI quando é necessário. Deixa de enviar ou envia as informações ao E-Social com divergências. Deixa de enviar ou envia as informações à FDRENF com divergência. O que você tem que fazer? Elaborar o LTCAT de conformidade com a legislação previdenciária. Você vai trazer economia e conformidade para a empresa mostrando a sua importância. Pessoal, e aqui é uma provocação. Laudo de insalubridade é uma coisa. NR15, CLT. LTCAT é outra coisa. Aposentadoria especial. Beleza? Decreto 3048 é a sua base. Anexo 4 do decreto 3048. Cuide para não fazer confusão. Então a tua empresa tem que ter laudo? Tem que ter laudo. Tem que atender os requisitos legais? Tem. Por quê? Segundo erro, né? A empresa não mantém LTCAT atualizado. Pessoal, LTCAT tem validade? LTCAT tem vigência? Não. LTCAT não tem validade, LTCAT não tem vigência. É um laudo. Você elabora ele, depois tem que manter atualizado. O que é mantê-lo atualizado? Ele precisa estar condizente, primeiro, com os requisitos legais e com as circunstâncias do ambiente de trabalho. Ok? Terceiro erro, pessoal. O LTCAT não apresenta embasamento para declaração de informações ao E-Social, FDRENF, IPPP e o recolhimento do FAI. O que isso quer dizer? O LTCAT não tem conclusão. Pessoal, o LTCAT tem que ser conclusivo, ele tem que concluir. Enseja aposentadoria após 15, 20, 25 anos. Não enseja aposentadoria por quê? Por causa disso. Por quê? Com base nessa informação, você vai saber o que declarar lá no 1200 e no 2240 do E-Social. Você vai saber o que declarar na FDRENF, seja no evento R 2010 ou 2020. Você vai ter clareza do que, como emitir, como preencher o PPP. Entendeu? E recolhimento do FAI. Entendeu? E o recolhimento do FAI. Tranquilo? Você vai ter... tem que ter clareza também na questão do recolhimento do FAI. E essa clareza vem lá do que está dizendo o LTCAT. Se o LTCAT diz que tem que recolher, tem que recolher. Se ele diz que não tem que recolher, não precisa recolher. Mas o LTCAT tem que estar em conformidade. Ok? Aí, ó, Du. Mas por que a Previdência exige a apresentação dos agentes anualmente? Aonde, Duda, que a Previdência ela exige apresentação anualmente? Ela não exige apresentação anualmente dos fatores de risco, entendeu? Ela não exige, beleza? Tranquilo? 4. Não contemplar os fatores de risco do anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Pessoal, o seu LTCAT, ele tem que fazer o quê? O seu LTCAT, ele tem que fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos colocar aqui, ó, E-Social. Documentação técnica. Layouts. 2240. Tabela 24. Pessoal, o seu laudo tem que contemplar esses fatores de riscos que aqui estão. Tá vendo? Esses fatores de riscos que estão aqui é o que deve estar sendo contemplado pelo seu LTCAT. É deles que você tem que falar. Que, inclusive, é o que está lá no anexo 4 do decreto 3048. Ok? Vamos lá. Anexo 4. Tá vendo aqui? Esses agentes nocivos que aqui estão, é os mesmos que estão lá na tabela 24.
É disso daqui que você tem que falar, entendeu? E não é disso daqui que você tem que falar, NR15. Pessoal, isso daqui é insalubridade, legislação trabalhista. Se o trabalhador tiver exposto a um agente insalubre, a empresa paga para o trabalhador 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo regional, conforme o fator de risco a qual ele tiver exposto, determinado pelo grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo. 10, 20, 40%. Isso é legislação trabalhista, ok? Isso é legislação trabalhista, NR15, ok? Entendeu? A aposentadoria especial é aqui, ó, anexo 4 do decreto 3.048. Tranquilo? Cuide, né, para não fazer, cuide para não fazer confusão. Tranquilo? Então, esse é o quarto erro. Não contemplar fator de risco do anexo 4 do decreto 3.048. 5. LTCAT com dado divergente em relação às condições ambientais existentes. O que isso quer dizer? O LTCAT diz uma coisa, mas a exposição do trabalhador diz outra. Entendeu? Às vezes a empresa mascara no LTCAT a exposição do trabalhador. Isso daqui é um erro, porque, quer ver? Vou dar um exemplo de um erro, pessoal. Vou dar um exemplo de um erro. Quando vocês tiver aí meio de VARD, sem fazer nada, você entra aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Primeiro de tudo, deixa eu voltar aqui, ó. LTCAT com dado divergente em relação à condição do ambiente de trabalho. Lá no LTCAT você fala uma coisa, só que a condição real do trabalhador de exposição é outra. Olha só aqui, ó. Site do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ok? Vou colocar aqui, por exemplo, PCMSO. Entendeu? Vou colocar aqui só ano de publicação. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ano de publicação, vamos colocar aqui a 2023. Olha só. Se você pegar aqui, por exemplo, você vai achar, ó. Tá vendo aqui? Você vai PCMSO. Aqui, ó, vai estar falando do quê? Vai estar falando de PCMSO. Entendeu? Vai estar falando de PCMSO. Vai estar falando de PCMSO. Tá, Edvaldo, o que é isso daqui? O que você está querendo mostrar pra gente? Poxa, eu estou mostrando para vocês isso daqui, ó. Né? LTCAT com dado divergente. Por quê? Porque o LTCAT da empresa diz uma coisa. Só que a condição ambiental é outra. E foi evidenciado pela Receita porque ela pegou o PCMSO e o PCMSO estava dizendo uma coisa. Pegou o relatório anual do PCMSO e disse que foi tantas audiometrias deu alterada. Como é que se diz que o trabalhador não está exposto a ruído? Como é que se diz que o ruído está abaixo do limite de tolerância? Como é que se diz que as medidas de controle são eficazes? Se você fez 800 audiometrias e 15 deu alterado. Entendeu? Aí, ó. O problema é quando a empresa omite dados e os serviços de SST são terceirizados. A NL, TCAT e PPP vão conversar. Sônia, sabe o que acontece? Esse é o problema daquela, por exemplo, consultoria de SST que vende papel. É aquela que cobra lá 200, 300 pila por mês, entendeu? E faz tudo e não entrega nada. Esse é o problema. Tá entregando papel. Por isso que você tem que mostrar isso para o empresário e dizer, ó, eu não posso te cobrar tanto, porque olha que eu tenho que... Você vai omitir dados? Ok. Mas veja que o problema ele é teu e não é meu. E aí, por isso que você tem que elaborar um contrato muito bem elaborado, para você amarrar bem o cliente, para o cliente não voltar depois e cobrar de você. Falou, não, eu fui multado aqui, mas a culpa é sua, porque o seu LTCAT estava errado. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso, que a Receita Federal está batendo nas empresas. Sabe o que as empresas estão fazendo? Está indo atrás de quem elaborou o laudo. Está indo atrás de quem deu parecer dizendo que não ensejava aposentadoria especial. Tem que ficar esperto, ok? Sexto erro, não seguir metodologias e procedimento técnico nas avaliações ambientais. Pessoal, você tem que seguir procedimento, né? E metodologia para avaliar os fatores de risco. Vou dar um exemplo. Quando a gente pega aqui ruído, pessoal, você tem metodologia NHO 01 da Fundacentro, vibração NHO 910 da Fundacentro. Você tem que seguir,
ok? Radiações ionizantes. Pessoal, radiações ionizantes, a gente tem NHO5, né? Que fala, por exemplo, de raio-x, se eu não estou enganado, que é uma metodologia específica para raio-x. Né? As demais você vai seguir que aborda a respeito do assunto, entendeu? Temperatura normal, calor. Vai seguir o quê? NHO6, beleza? Vai seguir NHO06. Frio. Frio não enseja aposentadoria especial, entendeu? Frio só pode ser que enseja insalubridade, né? Aposentadoria especial não enseja. Então, assim, quando vem aqui e mostro para vocês que não segue metodologias, você pega a avaliação de ruído, que a empresa não seguiu o que é abordado pela NHO01. Você pega a avaliação do calor, que não segue NHO06. Você pega a avaliação de vibração, independente se é mãos e braços, o corpo inteiro, que não segue NHO9, NHO10. E aí a empresa acaba fazendo o quê? Se lascando. Entendeu? Se lascando. Tranquilo? Nesse caso, esse trabalhador vai ser assistido pelas duas legislações. Se estiver exposto à insalubridade aos agentes que ensejam aposentadoria especial, se isso acontecer, Dilson, de pegar as duas situações, a empresa vai pagar a insalubridade para o trabalhador e vai recolher o adicional de aposentadoria especial para a Previdência. Qual é a diferença? A insalubridade o trabalhador recebe 10, 20, 40% sobre o salário mínimo regional que a empresa paga para ele. Já a aposentadoria especial, o adicional, a empresa não paga para o trabalhador. Ela paga esse valor, 6, 9 ou 12% sobre a folha de pagamento dele como base de cálculo para a Previdência Social, para custear a aposentadoria dele. Ok? 7. Não contemplar no LTCAT os elementos informativos básicos constitutivos no LTCAT. Pessoal, o que isso aqui quer dizer? O LTCAT tem uma estrutura mínima que a gente tem que seguir? Existe uma estrutura mínima? Sim, está lá na IN 128, entendeu? Na IN 128, a gente tem, né, uma estrutura constitutiva. Ó. Quando da apresentação do LTCAT serão observados os seguintes elementos informativos básicos. Pessoal, isso daqui é o mínimo que um LTCAT tem que ter. Mínimo que um LTCAT precisa ter. Ok? Isso aqui é o mínimo que o LTCAT precisa ter. Então, quando você está avaliando o LTCAT da sua empresa, avaliando seu próprio LTCAT, é isso daqui que você precisa levar em consideração. Ok, pessoal? É isso daqui que você precisa levar em consideração. Então, esses são os 7 erros que são mais cometidos no LTCAT e que você tem que estar atento.